A derrota do Flamengo nas semis do Mundial foi um baque e uma surpresa para todos. Vendo o nível de jogo entre os times dos dois continentes, parecia claro que o clube sul-americano seria superior pela intensidade de jogo que apresentamos aqui. Mas o Al Hilal tinha uma vantagem, o fator surpresa de os adversários não conhecerem o estilo de jogo das equipes asiáticas. E com um minuto, isso já foi explorado. Luciano Vieto, que na escalação estava de ponta esquerda, em campo jogava como segundo atacante, e a partir de uma infiltração pelo meio, o argentino sofreu o pênalti para Salem Aldassari abrir o placar. O roteiro então se ficou claro. O Al Hilal não tinha o mesmo poder que o Flamengo. Abdicou do jogo e aceitou um ataque contra a defesa. E de tanto pressionar, o Pedro empatou o jogo. Mas o rubro-negro esbarrava muito na falta de química que tinha com a tática de Vitor Pereira. E a equipe não sofria defensivamente, mas ofensivamente não encontrava opções no último terço, tendo acertado apenas um chute de 8 tentados. Por não aproveitar as chances que teve, o drama rubro-negro se iniciou. E quando parecia que o jogo iria empatado para o intervalo, Gerson protagonizou o lance que mudaria a partida. Ao pisar no calcanhar de Luciano Vieto, o volante acabou cometendo um pênalti e foi expulso. Salem Aldassari não perdoou e fez o 2-1. O segundo tempo teve um roteiro totalmente contrário. Dessa vez, era o Al Hilal que tinha as rédeas do jogo, enquanto o Flamengo, psicologicamente abalado, tentava todo tipo de bola forçada. E após um erro no meio de campo, Luciano Vieto aproveitava para fazer o 3-1 e chocar todos os espectadores que acompanhavam o jogo. Pedro ainda descontou, mas o estrago já estava feito. O Al Hilal chegava pela primeira vez na história à final do Mundial, enquanto o Flamengo, por culpa das escolhas de Vitor Pereira, como a de tirar Arrascaeta e pelo estilo de jogo mal feito, se junta a Internacional, Atlético Mineiro e Palmeiras como os times brasileiros que caíram nas semis do Mundial. Então, dito isso, chegamos à parte que mais importa. A gente vai abrir esse vídeo para discutir por quê, como o Al Hilal vence o Flamengo. É importante ressaltar que pode ter uma pegada de como o Al Hilal podia ter perdido para o Flamengo, já que o Flamengo teve boas oportunidades no primeiro tempo de vencer o Al Hilal. Fala até taticamente, apresentou muitas vantagens, mas, no fim das contas, a pouca efetividade, a pouca inspiração e muitas forçadas acabou limitando o time rubro-negro. E o Al Hilal, o time experiente, acabou aproveitando muito bem com os grandes destaques que tem no seu elenco. Luciano Vieto, o argentino, ex-Atlético de Madrid, e também Salem Aldassari, o grande astro geracional do futebol saudita. O Al Hilal parecia que viria numa formação um pouco diferente, não é, Caio? Conta para nós o que a FIFA, as escalações e também o que os espectadores pensavam a respeito do time saudita. Então, é muito interessante a gente olhar essa escalação do Al Hilal, porque na prática você via 5 atacantes em campo, né? O Salem é um atacante, aqui é um ponta esquerda, o Caride é mundialmente famoso pela ponta direita, por na seleção também jogar assim, e você tinha aqui o Igalo, o Vieto e o próprio Marega, que também são atacantes de ofício, muitas vezes centroavante. Mas não foi isso que a gente viu na partida. A gente viu um Carídio fazendo uma função de segundo volante ali junto com o Cuejá, fazendo aquela série de bola mais distribuída, enquanto o Salem fazia o corredor. Luciano Vieto, que todos pensavam que iria atuar aqui na ponta esquerda, vinha para o meio e jogava atrás do Galo. Agora, Marega, que durante o jogo parecia um pouco perdido pela ponta esquerda, pela ponta direita, perdão, também causava um pouco de impacto pelo seu grande porte físico no jogo. Ou seja, em resumo, na prática todo mundo pensava que a equipe do Al Hilal iria jogar um 4-3-3, mas na realidade não foi isso, jogou mais num 4-4-2 e defensivamente muitas vezes atuava como um 5-3-2. É válido ressaltar que a ausência do Nasser Aldalsari, que é o lateral esquerdo, teve grandes hipóteses para o Flamengo. O Khalifa Aldalsari, o camisa 4, que entrou, não vinha com muito ritmo de jogo. Era um zagueiro até de ofício. Não é tão habituado a jogar pela lateral esquerda. Não tinha o cacuete. Muitas vezes deixava o corredor. Isso complicou a vida do Al Hilal. Bom, a gente vê muito na teoria, mas as movimentações são simples. Vejamos. O Ayrton Lucas claramente subia no corredor. É um lateral com característica ofensiva. Naturalmente o Arrascaeta ia cair por dentro, porque é a característica do jogador. O Gabriel sai da referência, como a gente conhece bem do Flamengo, que foi por muito tempo treinado pelo Dorival. E o Pedro, com todo o porte de 9 que tem, tende também a cair entre os zagueiros. Saud Abdulhamid, por mais que seja um lateral muito forte, muito ágil, tinha que marcar as coberturas de Ayrton Lucas.
Arrascaeta por dentro, para municiar Pedro e Gabigol. Everton Ribeiro também caía por dentro. Vieto tinha que fazer esses acompanhamentos mais longos ao Gerson. E talvez o grande ponto-chave, Califá, caía por dentro. Era um jogador que sempre centralizava, muitas vezes deixando um buraco, e no futebol é feito de compensações. Se Ariel tinha muito que voltar, isso complicava bastante a equipe do Al Hilal. Ter o grande astro, tendo que percorrer esse caminho de ida e volta, sem participar muito ativamente da criação, era um baque. Mas o Flamengo não aproveitou, não é, Caio? Não aproveitou. O Flamengo, ele. Quando tinha a bola, ele tinha uma vantagem numérica muito grande. Se você olhar mesmo aqui até no campinho, você viu um Marega muito perdido, taticamente, defensivamente, você vê. Ele não descia muito para ajudar na marcação com o Ayrton Lucas. Não é a dele, nunca foi. Enquanto que você olhava aqui no meio, você tinha um Cuejá que estava sobrecarregado, muitas vezes com o próprio Gerson que descia, com Rascaeta, com Gabigol e até mesmo com o Everton Ribeiro, e uma equipe que recuperava a bola e não tinha como fazer ligações para ataque. Porém, o Flamengo, quando tinha a bola, não sabia aproveitar ela, não sabia criar oportunidades de gol. Faltou muito a infiltração, por exemplo, talvez do Mateuzinho pela ponta direita aqui, explorando esse lado do Califá, ou até mesmo o Everton Ribeiro e o Gabigol caindo por aqui. O único gol do Flamengo no primeiro tempo, o primeiro gol do Flamengo no primeiro tempo foi com o Pedro, inclusive, explorando essas costas do Califá. Algo que a gente não viu mais no jogo. Perfeitamente, né? E é interessante abordar que o principal cenário do jogo é realmente o primeiro tempo, né? Quando o Flamengo perde um homem e o Al Hilal, que é uma equipe que gosta de ter a bola, tem essa possibilidade de tanto ter a bola quanto acelerar, porque tinha escolha nas mãos, o jogo muda completamente, né? E eu não acho que seja até o ponto-chave do jogo. O ponto-chave é quando o Flamengo podia ter matado o Al Hilal. Não matou. O Al Hilal suportou. E no ataque, né, a gente via muito o Vieto partindo por trás do Galo, que não fez uma grande partida. Inclusive, melhora quando ele sai, entra o Michael pelo lado direito, para dar justamente a profundidade que o Marega não dava. O Marega não conseguia fazer esse papel tão bem. E o Vieto segurando a bola, às vezes saindo por trás da dupla de volantes, já era o Eric Pulgar, né? E o Marega na referência, a Marega dos lados, o Salem aparecendo muito mais no contra-ataque, porque o Nasser Al-Dawsari vem para o jogo, conserta totalmente esses problemas defensivos que apresentava a equipe do Al Hilal, e aí o Al Hilal consegue tomar as rédeas do jogo, né? Qual que é o sentimento que fica para a torcida do Flamengo e para o time do Flamengo, né? Que podia, através de uma observação maior, ter vencido esse jogo. Vamos lá, né? A torcida do Flamengo, claramente, nesse momento, tem que estar com raiva e decepcionada com tudo que aconteceu, porque o Flamengo é mais time que o Al Hilal. Ele fisicamente é superior, tecnicamente é uma equipe que sabe trabalhar a bola melhor que o próprio Al Hilal, e eles não conseguiram aproveitar isso. Talvez, como dito lá no início, o fator surpresa nesse jogo foi decisivo, porque se aquele gol de pênalti do Salem, com o pênalti sofrido do Vieto, não tivesse acontecido, o jogo seria totalmente outro, seria um enredo totalmente diferente na partida. Eu não consigo ver um jogo onde o Flamengo, com a vantagem no placar, teria sofrido pro Al Hilal, teria sofrido os gols que sofreu pro Al Hilal da forma que sofreu. Eu não conseguiria ver. Eu ia ver um Flamengo ali que estaria cadenciando mais o jogo, segurando a partida, e talvez poderia até matar a equipe do Al Hilal nos contra-ataques. Porque a equipe do Flamengo tem mais velocidade que a equipe do Al Hilal para buscar esse jogo direto aí, esse jogo de velocidade. Isso poderia ter acontecido, mas voltando novamente lá atrás, a surpresa, o gol tomado, fizeram a equipe do Flamengo mudar o psicológico e pensar, não, calma aí, esse jogo aqui é totalmente diferente do que a gente imaginava. Eles não são a equipe que a gente pensava que iria enfrentar. E isso acabou mudando muito no psicológico. Tanto que os primeiros 15 minutos ali foi mais ali um Al Hilal tentando ter um pouco a sede do jogo, não consegue, depois ele volta, tenta segurar mais a partida e aí é só o Flamengo. Vale tomar ressalva, né, que o Flamengo fica muito de calças curtas quando perde um homem, né? No final do jogo, o Al Hilal começa a tocar a bola e eu não tenho a imagem aqui, senão eu colocaria, o Pedro muito irritado, muito frustrado, porque ele não podia pressionar. Se o Pedro aperta a marcação, tinha chance de abrir totalmente o time e o Flamengo tomar o quarto gol. Ou seja, para um jogador que pode ser péssimo, essa sensação de incapacidade.
E se viu muito o Flamengo muito frustrado, né? E as modificações, entrou o Fabrício Bruno no lugar do Léo Pereira, uma questão física, questão de lesão. O Everton Cebolinha entra no lado, na ponta, fica bem aberto, pouco participativo do jogo. Vidal também veio e Eric Pulgar veio. Nenhuma surtiu efeito, né? Então, o Flamengo agora tem disputa de terceiro lugar, seja com o Real Madrid improvável ou provável ao Rally. E cabe sim questionamentos ao Vitor Pereira. Quais são os questionamentos que você tem com o Vitor Pereira? A gente está voltando agora a postar conteúdo. Deixe o seu like para nos apoiar, para a gente voltar com tudo. E escreve no comentário também. Sei que você está mordido, sei que você está frustrado, sei que você está pé da vida. Então, o espaço de comentários está totalmente aberto. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado, valeu.